Charles Messier. Era um astrônomo francês obcecado em descobrir e estudar cometas e suas órbitas. No entanto, sua busca pelos indescritíveis cometas acabou levando-o a criar um dos mais famosos catálogos de objetos do céu profundo. Ele percebeu que esses objetos do céu profundo poderiam distrair outros caçadores de cometas, então decidiu distingui-los como objetos imóveis no céu noturno. O catálogo resultante, publicado em 1774 quando o astrônomo tinha 44 anos, contém mais de 100 objetos do céu profundo, incluindo nebulosas e galáxias. Estando entre os objetos mais bonitos do céu noturno, você provavelmente já viu imagens de muitos deles tiradas por telescópios de alta abertura, como o telescópio espacial Hubble. Além de estar entre os primeiros a catalogar esses objetos maravilhosos, Messier também conseguiu descobrir 13 cometas. Ptolomeu foi um astrônomo, geógrafo e matemático egípcio de ascendência grega. Ele viveu de 90 a 168 DC e foi o último grande astrônomo antes da queda do mundo conhecido na Idade das Trevas. Ele é importante para preservar o catálogo de estrelas do astrônomo grego Hiparco, que ele incluiu em sua magnum opus astronómica, a Almageste. O Almageste foi o texto astronómico mais importante existente por quase 1500 anos após a morte de Ptolomeu e, por causa disso, seu autor ganhou um status quase lendário. Ele também incluiu em seu trabalho um conjunto de tabelas, conhecidas quase comicamente como anditables, que tornavam muito mais fácil calcular as posições dos planetas, do Sol e da Lua, o nascer e o pôr das estrelas e as datas de eclipses lunares e solares. Sem a preservação de Ptolomeu da obra de Hiparco. Tycho Brahe, cuja característica física definidora era sem dúvida seu nariz metálico, ele perdeu o real em um duelo, foi um famoso astrônomo dinamarquês. Até suas observações, que ocorreram em grande parte no final dos anos 1500, nenhum outro astrônomo havia registrado tantas observações, ou observações tão precisas quanto Brahe. Ele catalogou centenas de objetos e aspirou a um nível de precisão tal que cada estrela fosse catalogada dentro de um minuto de arco de sua localização celestial real. Para colocar isso em perspectiva, mantenha o dedo mindinho no comprimento do braço, é um grau de largura. Agora divida-o em 60 partes, pegue uma dessas partes e você terá um minuto de arco. Embora ele nem sempre tenha alcançado esse nível de precisão, é louvável o fato de ter estabelecido um padrão tão alto com a tecnologia disponível naquele momento da história. Arne Penzias e Robert Wilson. Esses dois astrônomos vêm em um único pacote, porque sua principal contribuição para o campo astronómico foi um esforço mútuo. Esta importante contribuição foi a descoberta da radiação cósmica de fundo em microondas, ou CMB. Basicamente, o CMB foi um tremor secundário do nascimento explosivo do universo, o Big Bang. Nicolau Copérnico foi um cientista europeu nascido em 1473 e um dos mais importantes do Renascimento. Ele é extremamente significativo porque é acreditado como o primeiro astrônomo a apresentar uma versão heliocêntrica abrangente do Sistema Solar. Embora alguns astrônomos antigos tenham ponderado uma teoria heliocêntrica, seus trabalhos foram perdidos no tempo ou amplamente ignorados. No entanto, em 1543, quando seu livro On the Revolutions of the Celestial Spheres foi publicado, a teoria simplesmente não podia mais ser descartada. A ideia de que a Terra girava em torno do Sol e não vice-versa, ia diretamente contra os ensinamentos da Igreja, e esta publicação foi feita em uma época em que a Igreja controlava a maior parte da sociedade. Embora Copérnico tenha morrido no ano da publicação de sua grande obra, ele ainda sem dúvida temia a perseguição das autoridades religiosas e percebeu que, mesmo após a morte, seu nome e a reputação de seu trabalho poderiam ser manchados. Curiosamente, On the Revolutions of the Celestial Spheres é na verdade dedicado ao Papa da época, o Papa Paulo III, quase definitivamente para evitar o desfavor da Igreja. William Herschel foi um astrônomo inglês nascido na Alemanha, em 1738. Curiosamente, ele era um músico talentoso, compôs 24 sinfonias e, quando jovem, sua paixão pela música o levou à matemática. Esse interesse pela matemática acabou levando-o à astronomia, a área na qual ele é mais famoso por trabalhar. Uma observação fascinante de sua carreira astronómica foi o fato de que Herschel construiu seus próprios telescópios refletores. Ele usou seus telescópios feitos por ele mesmo para observar sistemas binários de estrelas, nos quais duas estrelas orbitam em torno de um centro de gravidade comum em um sistema unido. Estes eram sistemas estelares importantes porque muitos acreditavam que as distâncias até eles poderiam ser descobertas mais facilmente do que sistemas estelares individuais, e porque outras informações sobre a natureza das estrelas poderiam ser obtidas a partir dessas estrelas binárias. Herschel é acreditado com a descoberta de mais de 800 desses sistemas binários.
No entanto, sua enorme produção de observações não parou por aí. Herschel também descobriu mais de 2.400 objetos do céu profundo que ele chamou de nebulosas. Johannes Kepler foi um astrônomo alemão e foi o primeiro a explicar completamente o movimento dos planetas do nosso sistema solar. Ele descreveu seu movimento com 3 leis, que publicou em 1609 AD. O que lhe permitiu basicamente desvendar o mistério foi imaginar os planetas como tendo órbitas elípticas em vez de circulares, que é como outros astrônomos veriam o sistema solar. Na verdade, sua primeira lei do movimento planetário é a afirmação simples de que os planetas viajam em elipses. Como Copérnico, Kepler acreditava firmemente em um sistema solar heliocêntrico. No entanto, a Igreja ainda se opunha fortemente à ideia quando ele estava vivo. Apesar disso, Kepler defendeu a ideia como nenhum outro astrônomo havia feito e a trouxe para a vanguarda da revolução científica. Ele foi o primeiro a explicar como a Lua influenciou as marés, por exemplo, e também influenciou a matemática formando algumas das bases do cálculo integral. Galileu Galilei. O astrônomo mais importante de todos os tempos acabou sendo o ponta de lança italiano da revolução científica, Galileu. Galileu foi, de certo modo, um astrônomo sortudo. Simplificando, ele teve a sorte de estar vivo quando o telescópio foi inventado, por volta de 1607 DC. Ele percebeu esse novo dispositivo incrível e rapidamente fez seu próprio telescópio refrator. Isso deu a ele acesso absolutamente sem precedentes a informações sobre os céus, e ele foi o primeiro a capitalizar isso. Enquanto os líderes militares em toda a Europa estavam usando as lunetas para observar seus inimigos no mar, Galileu virou seu telescópio para o céu e descobriu segredos que estavam esperando por milénios. Como Galileu viveu e trabalhou em uma época tão oportuna, ele é considerado pela maioria como o pai da astronomia observacional moderna, para não mencionar o pai da física moderna. Muitos aspectos de sua vida se prestam a esse título. Ele foi o primeiro a colocar os olhos nos anéis de Saturno, embora parecessem mais com alças de sua perspectiva, e também descobriu e nomeou várias luas de Júpiter. Ele também foi o primeiro a observar manchas solares, o que foi bastante significativo, porque a Igreja acreditava que o Sol era perfeito e sem manchas de qualquer tipo. Provavelmente, Galileu é mais conhecido por sua firme defesa da ideia de um sistema solar heliocêntrico, independentemente da perseguição religiosa a que foi submetido. Ao contrário de Copérnico, no entanto, ele foi capaz de fornecer evidências concretas para o fato. Um de seus famosos experimentos incluía observar o planeta Vênus durante um certo período e registrar as várias fases pelas quais ele passaria. Com um telescópio, pode-se ver que Vênus passa por fases, não muito diferente da nossa Lua. Galileu usou seus dados e fez alguns cálculos, e foi capaz de mostrar que, devido às fases de Vênus, ela deveria orbitar o Sol. Apesar disso e de outras peças científicas surpreendentes, a Igreja ainda argumentava que o Sol orbitava a Terra. Galileu acabou sendo colocado em prisão domiciliar por suas visões heréticas. Obrigado por assistires ao vídeo, subscreva o canal e ativa o sininho para seres notificado com novos vídeos.